Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Saulo Rocha, sou fundador e CEO da iGo for Education. Estou aqui para poder apresentar para vocês o nosso Conselho Pedagógico de Inovação da iGo for Education. Aqui nós trazemos especialistas na área de inovação, de empreendedorismo, ciência, para poder compartilhar com vocês experiência, conhecimento, dicas e boas práticas na área de inovação. Porque nós queremos que a sua escola se torne um centro de inovação e para isso nós trazemos pessoas que fazem a inovação acontecer no país. E hoje estou aqui com o Marcos Rocha, nosso grande amigo, que apesar do sobrenome nós não somos parentes, né? Exatamente. E se fôssemos parentes, podíamos montar uma dupla sertaneja, né? Opa! Ou Rochas, alguma coisa assim, nesse sentido. Pessoal, o Marcos, eu vou deixar ele se apresente para poder compartilhar um pouco também da história dele, da trajetória dele também na área de inovação. O Marcos também recentemente fez uma viagem técnica para Portugal, conheceu os principais centros de inovação de lá. Ele vai também trazer insights, vai trazer experiências para a gente, como que a gente pode aplicar isso na prática. E você desse lado aí, gestor, gestora, educador, educadora, possa pegar também esses insights, pegar também essas dicas, as experiências e poder replicar isso na sua sala de acordo com a sua realidade. Marcos, a palavra é toda sua, meu amigo. Bom, tudo bom? A você que nos assiste, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas serão quando você começou a assistir ou começará a assistir esse vídeo. Saulo, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho da iGo for Education. Fico muito feliz, né? Eu como especialista e consultor na área de inovação, muito feliz em ter a iGo na nossa incubadora lá do Sebrae Hub. O Sebrae Hub foi um dos ambientes que eu ajudei o Sebrae aqui de Santa Catarina a construir. Eu fui consultor responsável por fazer esse trabalho lá. Então, pegando a tua provocação, né? Poxa, contar um pouquinho da minha história. Bom, como eu falei, sou especialista, consultor na área de inovação, com 2 recortes específicos. Ambientes de inovação e também os ecossistemas de inovação e também cidades inteligentes. Eu tive uma passagem de 2017 a 2021 como responsável pela pasta da inovação aqui na cidade de Florianópolis. Foi a minha experiência pública. Fiquei 4 anos lá porque minha ideia não era fazer carreira na área pública, mas sim ter uma experiência, fazer uma entrega para a cidade. A gente teve a felicidade na época de resolver alguns problemas muito sérios em relação não só à inovação como um todo, mas principalmente ao empreendedorismo na cidade. Então, a gente implantou a Lei Municipal de Inovação, que tinha sido aprovada em 2012, em 2017 não tinha sido regulamentada ainda. Então, foi uma experiência bem interessante, destravamos vários dos mecanismos que tinham lá. E também resolvemos alguns problemas, como eu falei, relacionados ao empreendedorismo. A nota fiscal eletrônica de Florianópolis era complicada, o tempo de abertura de empresas era muito alto, a gente colaborou na redução, para você ter uma ideia. Em 2017 demorava em média 210 dias para abrir uma empresa, um absurdo. Hoje, em média, 4 horas e 15 minutos. Olha só a diferença. Uma mudança grande. Claro que não fiz sozinho, eu colaborei com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi quem capitaneou essa iniciativa, mas muitas outras coisas a gente fez. Quando está lá na área pública, a gente tem que colaborar com o bem público e eu acredito muito como o empreendedorismo ser a mola mestra do desenvolvimento econômico social. Por meio das empresas, das oportunidades de trabalho, das oportunidades para empreender, que a sociedade se desenvolve em nível local, independente do setor econômico. Enfim, então, fiz esse trabalho em Florianópolis. Antes disso, eu já era empreendedor. Na época, logo antes da prefeitura, eu tinha uma agência que trabalhava muito forte com publicidade e inovação, a parte digital, projetos especiais, era a área que eu cuidava. Eu, para assumir o compromisso da prefeitura, me desliguei da minha agência. Daí, logo depois da minha passagem, como eu falei, virei consultor. Então, tenho a minha empresa de consultoria, que é uma empresa que eu já tenho há mais de 15 anos. E também, durante esse tempo todo, desde 2008, eu sou professor. Então, em 2008 eu iniciei minha jornada como professor de graduação, fiquei até 2018 em sala de aula. Aí os compromissos da prefeitura com a universidade não permitiram mais que eu tivesse aquela rotina de toda semana ter aula, tudo mais, mas eu continuo lecionando em alguns cursos de pós-graduação aqui de Santa Catarina, do Paraná, sempre nessa área, inovação, cidades inteligentes, marketing de serviços, que é onde também a entrega da inovação acontece, né? Então, resumidamente, o que eu faço, o que eu sou, né? Como a gente estava falando antes de começar, também sou músico, enfim, mas eu sempre gosto de trabalhar os 2 lados do cérebro, por assim dizer. E a inovação tem tudo a ver com isso. Criatividade, tecnologia, empreendedorismo, é tudo de bom. Não, perfeito. Inclusive, então, estamos trazendo um educador aqui para poder compartilhar sobre
inovação. Inclusive, Marcos, a primeira pergunta que eu queria trocar contigo é poder demistificar um pouco sobre inovação e tecnologia. Porque normalmente quando nós falamos com as escolas e elas falam, queremos inovar, ela está querendo comprar tecnologia, né? E ela acha que também somente comprar tecnologia, colocar tecnologia, laboratórios, computadores, óculos de realidade virtual, somente isso é inovação. Eu queria que você trouxesse essa diferença da tecnologia para a inovação e o seu ponto de vista. Claro, claro. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante definir o que é inovação, porque como é uma palavra que está na moda, e da moda vem o modismo, que é a disfunção do significado da expressão. Então vamos lá, eu sempre uso o Manual de Oslo, que é a principal literatura a respeito de inovação. Foi a primeira e digamos que é a Bíblia da inovação. O Manual de Oslo diz algo no sentido de que inovação é criar algo novo, ou seja, inédito, ou significativamente melhorado em relação ao que existe hoje. Veja, o verbo é criar, não é comprar, não é implantar. Legal, bom ponto de vista. É criar. Então, a gente, com a inovação, a gente sim desenvolve uma economia pautada na criação e no consumo de inovação. Então, é claro que aí tem uma questão de subjetividade. Mas se eu compro uma inovação, eu estou ou não inovando? Pelo Manual de Oslo, não. O Manual de Oslo, quando inova, você cria algo novo. Você leva ao mercado algo novo. Claro que você consumir este algo novo também é importante, porque no pano de fundo de tudo isso é uma coisa chamada vantagem competitiva. Como é que a sua empresa tem vantagem competitiva em relação às demais que estão no mercado? Isso vale para a indústria, vale para serviços, vale para varejo, vale para as escolas também. Afinal de contas, a gente tem uma economia, todo um setor chamado educação hoje que os alunos, os pais, enfim, precisam escolher em qual instituição vão investir, né, os seus recursos para receber uma capacitação, um aprendizado, enfim, né, toda uma grade curricular. Então, partindo disso, inovação, então, cria alguma coisa nova ou significativamente melhorada para quê? Para gerar vantagem competitiva. Claro que quem cria, né, vai ter muito mais vantagem competitiva do que quem simplesmente consome. Né? Quem consome, pelo menos, se neutraliza da desvantagem competitiva, não fica tão para trás. Tá? E claro, você tem que respeitar o seu core, né? O seu negócio principal. Se o meu negócio principal é ter uma escola, é levar conhecimento para determinado nicho de alunos, quem sabe não seja o meu caso desenvolver inovação. Sim. Posso ter um grupo, posso fazer parte de um grupo de empresas, da qual uma delas é uma escola, outra é uma empresa de desenvolvimento de inovações, etc. A gente tem isso no Brasil, né? Então, são poucos os casos, mas nós temos. Até para não perder o foco naquilo que é mais importante. Então, acho que isso é importante a gente pensar. Bom, inovação tem a parte de desenvolvimento de inovação e de consumo de inovação. E onde é que entra a tecnologia? Eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar e esclarecer que tecnologia não é só tecnologia da informação, não é só celular, não é só computador, não é só hardware e software. Este é um tipo de tecnologia, que a gente chama de tecnologia da informação e da comunicação. Mas se a gente, eu sempre uso, quando dou palestra, eu dou esse exemplo. Desde quando a gente acorda até chegar aqui para gravar esse podcast, quantas tecnologias a gente não teve acesso? Vamos lá. A gente acordou. Eu dormi num colchão que tem uma tecnologia. Uma tecnologia de tecido, de espuma, alguns antibactéria, são várias tecnologias. Ou seja, a tecnologia não é somente digital, né? Não. Aliás, eu diria que a digital é a que a gente usa mais, talvez por causa do celular, que hoje faz parte do nosso corpo, né? É um órgão, é uma extensão da mão. Mas a gente interage com muitas outras tecnologias. Então, aí a gente acordou, foi no banheiro, escovei os dentes. A escova dental tem tecnologia, o creme dental tem tecnologia, eu tomei banho, todos os produtos que eu usei tem tecnologia, e assim por diante. A roupa que a gente usa tem tecnologia. Então, tudo isso é tecnologia. Não é só TI ou TIC. Sim. Então, a tecnologia ela acaba sendo uma ferramenta para desenvolver inovação. É um meio para entregar. Até porque é outra coisa importante, diferenciar invenção de inovação. Né? A gente pode inventar coisas novas. Exemplo, eu posso inventar um novo tipo de tecido, só que o que vai dizer se esse tecido novo vai ter valor ou não para a sociedade? Um negócio. Então, quando a gente soma
né? Uma invenção com uma proposta de valor, com um modelo de negócio, aí a gente começa a ter inovação. A gente leva algo que não existe, novo ou significativamente melhorado para a sociedade. E a sociedade que vai dizer se aquilo tem valor ou não. Tanto que aí que é o risco da inovação. A inovação tem risco porque não necessariamente essa novidade o mercado vai aceitar ou vai ver valor, enfim. Tantos exemplos que nós temos, acho que o principal... Se a gente for olhar o iPad, né, é uma das coisas que, para quem assistiu o filme do Steve Jobs, né, ele fala que a Apple tinha um equipamento chamado Newton. O Newton foi produzido na época que o Steve Jobs não estava na Apple e quase quebrou a Apple. O que era o Newton? Era um tablet. Né? Anos depois, o Steve Jobs lança o iPad, um outro tablet. Só que o Newton foi um fracasso e o iPad foi um sucesso. Por N motivos. Um deles, talvez, a sociedade, à época, não viu valor naquele tablet e, anos depois, viu valor naquele tablet. Total. Então, tem risco. A inovação tem vários riscos. A gente tem vários exemplos aí na história do mundo, não só a história recente, mas a história antiga, porque a inovação não é de hoje. Sim. Talvez ela nunca tenha estado tão acelerada por causa de todo esse processo de globalização que a gente tem. Mas a inovação é sempre assim. Muitas pessoas são visionárias, né? Lançam novos produtos, mas é tão visionário o negócio que não está no timing certo. Não está no timing. Às vezes, são os riscos da inovação. O risco regulatório, o risco tecnológico, o risco de disponibilidade de talentos, que muitas vezes você não tem isso em quantidade suficiente, ou às vezes nem existe isso para desenvolver aquilo que você quer. Pegar um outro exemplo de tecnologia extrema, os foguetes da SpaceX. Quanta tecnologia não teve que ser desenvolvida para aquele negócio viabilizar? O pessoal fala, foguete não tem ré, agora tem. Então, o caso da SpaceX é isso. Poxa, uma série de tecnologias foram desenvolvidas para entregar aquilo que poderia ser uma mera invenção, simplesmente um foguete que sobe e desce, beleza? Só que aí a NASA e os outros órgãos começaram a ver, opa, esse tipo de tecnologia faz sentido porque economiza muito dinheiro, enfim, papapá. Só que olha o risco que o cara se expôs, né? Total. Inclusive, então, a gente vendo esse panorama, né? Então, nós temos coisas ultras tecnológicas, né? Que pra gente visualmente é atrativo quando vê um foguete descendo de ré ali pra gente, nossa, isso é ultra tecnológico. Mas como você falou, quando você pega uma escova de dente ali também tem tecnologia, né? Então a gente desmistificar que não é somente coisas digitais, coisas extraordinárias, né? Inclusive tem uma empresa que eu conheci esse ano, que é a Nanovetores também, que ela produz, né? Ela começou como uma startup, é uma empreendedora pesquisadora, e ela começou a desenvolver ali hoje a tecnologia dela, que é comprada por empresas de fora do Brasil, né? É uma tecnologia através da ciência, da bio, ela consegue entregar um vetorzinho que consegue conectar melhor com a pele, né? Transferir mais ali as vitaminas e tudo mais. Sensacional, a Nanovetores é um baita case, baita exemplo. E eu acho que é importante também, dentro do modismo da inovação que eu estava falando, eu sempre gosto de falar que não é porque não é inovação que não é importante, né? Tem várias coisas dentro das empresas que são fundamentais e que precisam ser mantidas. Eu li recentemente, eu recomendo, se tiver um professor ou uma professora nos assistindo, ler um artigo que o Steve Blank publicou em outubro de 2019. Tá? Ele fala, é um artigo que fala, acho que não está traduzido para o português ainda, mas uma tradução seria por que as empresas fazem o teatro da inovação ao invés da inovação de verdade. Poxa, fala um pouquinho sobre isso, que é interessante, porque talvez a escola, algumas escolas estão fazendo isso, estão fazendo um teatro da inovação, que é montar uma sala maker, vamos dizer que é o teatro, mas em si não é inovação, né? Exatamente. O que o Steve Blank fala é o seguinte, a empresa, dado o modismo da inovação, tu tem, assim, praticamente você olhar os slogans das empresas, todo mundo diz, sou inovador, sou inovação, papapá. Mas quem é que é inovador de verdade? É difícil, assim, porque, como eu falei, inovação tem risco, é levar algo novo ou significativamente melhorado, e a primeira coisa que a gente começa a ver é a tal da melhoria contínua. Melhoria contínua vem da qualidade, do PDCA, lá de Deming, pós-Segunda Guerra Mundial. E aí se vende a tal da inovação incremental. Eu, particularmente, eu sei que tem outras pessoas que acham que isso é um tipo de inovação. Eu discordo, porque eu acho que isso é qualidade. Melhoria contínua de produto, vou trazer, ou de serviço, vou trazer uma característica nova. Para mim, não é inovação, porque não é significativamente melhorado e não é nem novo, inédito. Tem gente que diz que é inovação, mas enfim, na minha concepção, e não é porque não é inovação que não é importante, tá? Eu acho que isso é importante. É bem claro frisar que melhoria contínua
é um processo advindo da gestão da qualidade. Você já tem um produto, já tem um serviço e você, para manter ele competitivo no mercado, você tem que dar uma melhorada. O exemplo mais claro são os carros, né? Você lança um novo modelo de carro, todo ano tem que ter um farolzinho diferente, um acessório assim, sabe? Tem que mudar um pouquinho o visual e isso você vai melhorando para manter esse produto competitivo. Agora, falando especificamente do teatro da inovação, o que acontece? O que o Steve Blank fala é que tem muita empresa por aí, de qualquer segmento, que você, para ficar na moda, surfar a onda da inovação, você contrata consultoria, você faz maratona de inovação, os hackathons, você instala laboratório maker, tudo mais. Mas aí no fim do dia, no final desse processo todo, isso está trazendo retorno para os investimentos? Que é assim que a gente tem que medir. Ou seja, está gerando novos produtos, novos serviços, redução de falha, melhoria de qualidade, aumento de eficiência, tudo mais. Ele está olhando, muitas vezes, todas essas iniciativas não se traduzem em absolutamente nada. Nenhum produto novo, nenhuma divisão nova, nada significativamente melhorado, pelo menos. Por quê? E ele traz, aí eu não vou dar um spoiler muito grande, porque eu acho que vale a pena ler o artigo, porque é muito bom, mas ele fala, grosso modo, que existe uma coisa dentro das empresas que é importante, que é a gestão por processos, que cria uma resistência à mudança tão grande que ele blinda a organização para a inovação. Olha só. Porque realmente, e aí novamente eu faço alerta, não é porque inovação está na moda que a gente tem que jogar fora tudo que existe nas organizações. Gestão por processo é importantíssima para a educação, para a indústria, para o varejo, é fundamental. A grande questão é como que eu trago inovação entendendo que essa gestão por processos vai trazer naturalmente uma resistência. Porque, imagina, você pega um funcionário, um colaborador, uma colaboradora, está ali já há muito tempo trabalhando dentro daquele processo, sabe que o cliente gosta, sabe que dá resultado, aí chega um maluco, uma maluca, entre aspas, da área de inovação e diz, não, vamos inovar, vamos mudar tudo. Pô, claro que essa pessoa vai puxar o freio de mão. Vai participar das atividades, obviamente, mas no final do dia, o que essa pessoa vai querer? Não, vou continuar fazendo o que eu faço, porque dá certo, cara. Não vem trazer confusão para mim. Eu vejo também um pouco do educador, um pouco isso também, né? O educador está acostumado a aprender na faculdade uma série de a pedagogia tradicional, vamos dizer assim, né? E hoje se depara com gestores falando assim, agora você tem que inovar, você tem que fazer uma coisa diferente, agora tem que aprender a programar, tem que aprender a utilizar o impressora 3D, tem que aprender a tirar um óculos de realidade virtual. Então, é exatamente isso, né? Tá acostumado a fazer um processo que funciona, né? E é deparado com outros processos pela gestão, pela administração ali, forçando ele a fazer e causa essa resistência. Eu acho que tem muitas escolas ainda com o seu com uma certa resistência a isso, né? A academia é interessante porque, principalmente nas escolas que trabalham ensino mais básico, fundamental, médio, existe inclusive um choque de geracional. Ou seja, o professor, a professora é muito mais velho do que o aluno, do que a aluna que está em sala de aula. E eu acho que aí sim, minha experiência de universidade, né? Minha experiência de universidade é que a instituição conversa pouco com o aluno. A gente precisa, se a gente for pegar as melhores práticas de inovação e pegar o design thinking como base disso, o que o design thinking prega? Que você precisa entender a necessidade do teu consumidor final. Claro que educação não é a relação de consumo, né? Sim. Isso é bom deixar bem claro, porque isso é sempre polêmico quando você traz inovação, consumo. Não, peraí, educação não é isso. Mas educação, a gente tem que usar marketing de serviços. O marketing de serviços diz o seguinte: o cliente, vou deixar entre aspas, né, nesse caso o aluno, ele é coprodutor do ensino. Né? Até porque eu particularmente não gosto da expressão ensino, acho que é aprendizado. A gente tem métodos para facilitar a aprendizagem. Se o aluno não quiser, ele não aprende. Não tem jeito, né? O aprendizado é um processo muito interno nosso. Mas, se a gente for olhar por essa ótica, eu preciso ouvir mais os alunos, as alunas, para poder inovar. Senão não adianta a gente ficar pensando coisas mirabolantes, tecnologias e tudo mais, se a gente não sabe se o aluno está disposto a adotar. Simplesmente enfiar a goela abaixo não vai resolver. É aquela coisa, é um risco de mercado quando a gente fala isso. Né? Do fazer só o teatro ali que está levando isso e propriamente o usuário no final não vai... Exatamente, não agrega valor.
né? Ou seja, não vai melhorar a experiência de aprendizado, não vai facilitar o aprendizado do aluno, da aluna. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A escola, acho que tem a responsabilidade adicional em relação ao mercado. Eu estou tomando muito cuidado com isso, porque educação não é mercantilista, educação é uma coisa diferente, mas várias práticas e boas práticas, como eu falei, marketing de serviços, sugestão da qualidade e inovação são aplicáveis à educação, né? Mas pegando especificamente esse caso, voltando ao Steve Blank ali, a minha interpretação desse artigo é o seguinte: como é que a gente consegue, então, driblar essa resistência? Bom, existe um termo da moda, e eu procuro também sempre evitar o jargão, mas nesse caso não tem muito como fugir, que é o sandbox. O sandbox é uma metáfora da caixa de areia, que a gente, quando era criança de apartamento não vai saber o que é isso, mas quem nasceu em casa, né, e foi mais pé na areia, o sandbox era aquela caixa de areia, um ambiente seguro, onde as crianças vão lá e brincam com areia. E não tem regra. O sandbox, você vai lá, usa a sua criatividade, a criança vai lá, né, cria. Eu me lembro, fazia pistinha de corrida com tampinha de garrafa, tinha outro que fazia castelo de areia, tinha outro que fazia... Só tinha uma regra, não podia jogar areia no outro. Fora isso, era liberado. Então, pegando essa metáfora para o mundo das organizações, né, o sandbox é isso, é um lugar apartado do ambiente normal, né, um laboratório, por assim dizer, na qual, nesse ambiente, você consegue inovar com liberdade e testar e validar as inovações sem atrapalhar o dia a dia da gestão dos processos e tudo mais. Quando você validou a sua inovação, isso pode ser hardware, pode ser software, pode ser material, pode ser o que for, pode ser processo, inclusive. Aí você cria uma estratégia para incorporar a sua realidade com processos e tudo mais, minimizando as mudanças e todos os outros riscos adicionais que vêm por aí. Total, isso é tão verdade que eu tive a oportunidade de passar em mais de 300 escolas e poder visitá-las e conversar com educadores, fazendo treinamentos e com os gestores também. E a gente é tão verdade isso que muitas das escolas que nós visitamos tinha lousa 3D parada, empacotada no canto, tinha a impressora 3D parada no cantinho ali, tinha outro equipamento ali parado. Ou seja, só o fato de levar isso e você não ouvir talvez ali o aluno, talvez o educador também, os pais, entender realmente como isso, porque também é um ponto que eu queria trazer também, Marcos, que nós acreditamos que a inovação não está na tecnologia, ainda mais que você separou muito bem a inovação da tecnologia. Então, eu acredito que a inovação está nas pessoas. Né? Até mesmo porque nos principais centros de inovação, depois nós vamos entrar nesse assunto, que a inovação são as pessoas, na verdade. Então, porque a matéria-prima da inovação é competência. Então, quem produz inovação, quem consome inovação, são pessoas. Então, a gente tem que humanizar a inovação, não tem saída. E aí, pegando o caso específico da educação, a gente também não pode alienar as pessoas. Esse é um problema grave também, porque muitas vezes a instituição compra a tecnologia achando que está inovando, na verdade está consumindo inovação, que é diferente, e esqueceu de perguntar se o aluno vai agregar valor para o seu processo de aprendizado, vai perguntar para o professor quais são as suas necessidades para melhorar o desempenho dos seus alunos. Porque, olhando pela experiência que eu tive, muitas vezes, eu trabalhava numa universidade privada, o meu problema maior não era necessariamente o uso de tecnologia. Os alunos sabiam usar. O problema é que eles não tinham vontade. Ou muitas vezes eles não tinham o estímulo comportamental de estudar. Então a gente precisava, na verdade, de inovações que tornassem o processo de estudo mais lúdico, mais dinâmico, porque vamos e venhamos. Eu sempre usei em algumas aulas de inovação para educação uma ilustração de 1500 e alguma coisa, de uma sala de aula medieval, que é igual à sala de aula de hoje. Sim. Tudo bem, a gente está tentando mudar. Ótimo, temos que mudar. Mas olhando para a minha experiência de universidade, cara, é auditório, o professor na frente, os alunos atrás, aula expositiva, e é isso aí. Que ainda é a realidade da maior parte das escolas, de qualquer nível. Então, é isso que a gente tem que mudar. Agora não é simplesmente, agora vamos para o online. Aí no online, o que acontece? O professor fica falando 2 horas e os alunos fingindo que ouvem 2 horas. É a replicação do modelo medieval com a tecnologia. Aí o aluno coloca digital. Lá em 2x ainda, né? Para poder ouvir mais rápido. Cara, a gente na verdade acha que vai melhorar, porque às vezes a gente perde o foco, né? Qual é o objetivo? O objetivo é melhorar
a experiência de aprendizagem do aluno. É isso que tem que estar sempre na pauta. Perfeito. Né? Não adianta eu trazer uma nova tecnologia que às vezes piora a experiência do aluno. Mas eu coloco tecnologia porque está na moda. Né? Então, a moda, eu costumo dizer, o modismo, que é a disfunção da moda, que é o complicado. A gente tem que trazer, talvez nesse sandbox que eu estou sugerindo, tem que ter aluno, tem que ter professor, tem que ter especialista, para criar as inovações ali e mesmo, quem sabe, validar inovações que você queira comprar para o seu estabelecimento, valida de modo seguro ali, testa, valida, deu certo, aí você incorpora, mas incorpora com evidência. Né? A gente prega o método científico na escola, mas muitas vezes não usa. Olha, essa é verdade. Né? Isso é método científico, cara. Eu sempre costumo desmistificar também, porque o pessoal do mercado privado, às vezes, tem meio um preconceito, vamos ser claros, com o método científico, porque isso é coisa acadêmica. Que nada, cara. Né? Se a gente for olhar os grandes livros de negócio, eles foram a tradução com base científica de práticas bem-sucedidas das organizações. O que a gente tem é que acabar com esse preconceito e aproximar a universidade, os centros de pesquisa, de quem quer desenvolver a inovação, que é o mercado. Né? Então, pegar nesse caso de educação, as escolas têm que se aproximar, as que querem produzir inovação, sim. Podem criar suas spin-offs, né? Ou seja, suas unidades específicas para dar mais foco, mas aproxima do centro de pesquisa da universidade. Show. Cria o seu sandbox, a sua caixa de areia, desenvolve, testa, valida, deu certo, traz para dentro da escola. Essa é a melhor prática. Mas daí vão me perguntar, mas como é que testa, como é que valida? Cara, é gestão de processo, de projetos. Né? Você tem um projeto. Qual é o objetivo desse projeto? É tornar a retenção de conhecimento de matemática melhor do aluno. Beleza, qual é a inovação? Tal inovação. Você vai lá, testa, pega um grupo de controle, você verifica, vai ter que ter provas, alguma forma de aferição de resultado, vai ter pesquisa de satisfação com o aluno, engajamento, cria os indicadores, depois você olha, o grupo normal dos alunos que estão na escola desempenhou assim, o grupo que está no sandbox desempenhou assado. Se foi melhor, beleza. Se foi pior, beleza também. Próxima inovação. Perfeito. Inclusive, entrando nesse assunto, né, de gerar inovação, criar inovação, que é um assunto assim que a gente provoca muito a escola, né? Porque a nossa provocação para a escola ela é se tornar em um centro de inovação mesmo. Hoje, normalmente, a escola é um celeiro fechado, mas a nossa provocação, o que nós queremos levar para a escola é que ela tenha essa mentalidade inovadora de criar também a sua inovação focado nas pessoas e não na tecnologia. Exato. Perfeito. E a gente, primeiro também, se puder trazer para a gente, o que seria para explicar melhor, no seu ponto de vista, o que é um centro de inovação? Isso. O centro de inovação é um tipo de habitat de inovação. Né? O conceito é habitat. Habitat é para ser vivo, né? Para o ser humano, nesse caso. Então, o habitat de inovação é um ambiente físico ou virtual, hoje está na moda o digital, né? Que é o físico e digital. É um híbrido, exatamente, né? Que tem por objetivo promover a inovação. Ponto. Existem várias tipologias, né, vários tipos e arranjos desses habitats de inovação. Alguns são individualizados. Por exemplo, a pré-incubadora. O que é uma pré-incubadora? Pré-incubadora é um local com determinado método cujo objetivo é pegar ideias de negócios inovadoras, filtrá-las, ver quais são boas, quais não são, ou seja, testar e validar, e aquelas que foram validadas transformar em planos de negócio. Ou seja, resumido, entram grupos de pessoas físicas com ideias de negócio, saem pessoas jurídicas prontas para operar no mercado. Total. E também, lembrando que também esse processo de você aprender isso, a colocar isso na prática também, gera também um aprendizado, uma experiência ali para aquele grupo que está inovando, né? Que pode ser alunos, pode ser educadores. Sim. Tem várias possibilidades e oportunidades. Bom, depois tem a incubadora. A incubadora, você já pega um negócio que já está um pouquinho mais estruturado, ou seja, já começou a operar no mercado e você oferece para essa organização, para essa empresa, e inovação não é só tecnológica, é importante ter inovação social, inovação pública, inovação em vários campos. Tá? Você pega essas já empresas inovadoras. Algumas são startups, a gente já entra, porque acho que é um outro modismo, porque startup é um tipo muito específico de negócio inovador, tá? Então, por isso que eu sempre falo, empreendimentos inovadores. A gente pega esses empreendimentos inovadores que já estão operando no mercado, mas ainda no seu início, a metáfora de incubadora
com a criança nascida prematuramente, ou seja, sozinha ela não sobrevive, então esse empreendimento inovador sozinho, a probabilidade de sobreviver é baixa. Você coloca num ambiente seguro, que você oferece mentorias, você oferece metodologias, serviços subsidiados, uma série de coisas, para passado um tempo, essa empresa poder operar e andar com as próprias pernas. Show. Beleza, isso é incubadora, né? Aí vem a aceleradora. A aceleradora já pega empreendimentos inovadores em tração, ou seja, tração, quando a gente fala no mundo de inovação, é quando o gráfico de faturamento ele começa a subir de uma maneira mais radical, com um ângulo maior. Então, nesse momento, se você der um empurrãozinho, você faz esse foguete subir, né? Então, como é que você... A aceleradora trabalha muito em cima de investimento financeiro para marketing, ponto. A aceleradora, aquela de verdade, a raiz, a aceleradora ela não põe dinheiro em desenvolver o produto, porque o produto já tem que estar desenvolvido, o serviço já tem que estar desenvolvido. Ela põe dinheiro em marketing e vendas, porque é isso que precisa agora para acelerar. Outra coisa que a aceleradora promove são oportunidades de venda. Então, muitas aceleradoras têm patrocinadores, têm mentores, mentoras que estão oferecendo ali a sua rede de contatos para acelerar negócios. O objetivo da aceleradora é, num período curto, acelerado, fazer com que esse empreendimento inovador que fature X na entrada, fature 5 a 10X na saída. Total. Né? Ou seja, acelerar mesmo, fazer a multiplicação do faturamento acontecer. E aí, voltando à questão da startup que eu estava falando. Bom, startup, por definição, quem criou... Várias definições foram criadas, mas as primeiras, o Steve Blank, que eu já citei, um dos caras que primeiro tentou explicar esse fenômeno. Outro cara que trabalhou com ele foi o Eric Rice. Depois eu gosto muito do Yuri Guitarre, que é um outro cara que veio logo depois. Mas startup, via de regra, tem alguns componentes. Primeiro, inovação significativa, radical. Ou seja, tem muita inovação. E com isso tem muito risco, como a gente já falou. Outra coisa, modelo de negócio altamente escalável. Ou seja, é a empresa que quando cresce, ela cresce muito rápido, sem a necessidade de crescer mão de obra junto. Então você usa, aí que vem a tecnologia da informação, principalmente. Muitas startups, eu diria quase todas elas, se não todas, elas precisam de tecnologia da informação para gerar essa escalabilidade sem gerar um modelo insustentável de remuneração de mão de obra. Perfeito. Inclusive, uma das provocações também é que a escola tem duas formas de fazer isso também, no meu ponto de vista. Eu queria colocar seu ponto de vista também sobre isso. O primeiro ponto de vista é que a escola pode criar seus spin-offs para poder entrar no centro de inovações. Ou seja, uma escola tem o ensino dela, tudo mais, a diretriz, ela pode criar uma empresa ali dela mesmo, né? Então pode ser um gestor, mais um professor ou mais alguém ali, e pode criar soluções para ela mesma, para o conjunto maior até, né? Esse é um ponto fundamental, Saulo, porque olha só, faz sentido eu fazer todo um investimento em criar inovação, se for só para mim, não faz, porque não escala. Né? A não ser que eu seja a maior rede de colégios do mundo, que tem milhares de unidades do mundo, beleza, aí dá para pensar. Mas fora isso, só faz sentido eu investir em startups, spin-offs startups para o meu próprio negócio, se eu for vender para mim e para todo o mercado. Né? Até porque seria, vamos ser um pouquinho idealista, né? No ponto de vista de educação, não seria nem ético eu fazer uma coisa que está revolucionando positivamente a educação e eu manter só para mim. Eu tenho que espalhar isso para a sociedade. Né? Então tem um ponto aqui só para finalizar, aí quando a gente chega no centro de inovação. O centro de inovação, ele une vários desses serviços, desses pequenos hábitats. O centro de inovação eu gosto de chamar que é um shopping center da inovação. No shopping a gente encontra tudo, né? A gente tem alimentação, nós temos roupa, perfume, presente, de tudo. O centro de inovação é mais ou menos isso, focado na geração de startups, em quantidade com qualidade. Então, definida uma área de especialização, você tem que ter lá dentro incubadora, aceleradora, programas de inovação aberta, laboratório maker, coworking, eventos, tudo isso num lugar só. E claro, tem que ter alimentação. As pessoas têm que querer estar lá. Da mesma forma que um shopping center. Se o shopping for muito longe, se ele não tiver um mix de loja legal, ninguém vai. O centro de inovação é a mesma coisa. Se ele for muito longe, se ele não tiver um mix de serviços legais, se ele não tiver serviços bacanas, ninguém vai querer inovar lá. Eu acredito também que, salvo as suas medidas e proporções, eu acho que todo estado
tenha algum centro de inovação, tenha algum lugar que a escola pode se conectar com eles. Sem dúvida. Através do Sebrae, através de outras instituições. Eu acho que se lançar ali centro de inovação no Google, a escola pode encontrar ali algum centro que ela pode fazer parte. Ela pode fazer parte de uma aceleradora, ela pode se candidatar a uma incubadora, né? Ela pode participar de programas de inovação. Então, fica a nossa provocação também para a escola, ela entender que ela não precisa se movimentar como escola, mas ela pode criar uma spin-off, que é como fosse uma empresa da sua própria empresa, né? Modelo um pouco mais reduzido ali. Você pode até esclarecer um pouco mais sobre esse spin-off, porque a escola pode colocar essa spin-off nesse centro de inovações para trazer e gerar inovação tanto para o mundo, também que vai beneficiar ela própria também. Eu até acho que não necessariamente um spin-off, Saulo, mas eu acho que ela tem que ter o seu sandbox, a sua caixa de areia, em um centro de inovação. Acho que é a grande oportunidade. Ela ter uma presença lá dentro, apartada do seu processo do dia a dia, com objetivos bem claros. Onde eu preciso inovar? Eu preciso inovar, digamos... Porque ela tem que saber quais são os desafios que ela tem. A gente brinca... O que é um desafio de inovação? É uma dor, algo que lhe causa prejuízo, ou seja, eu estou perdendo aluno, eu estou tendo insatisfação de aluno, eu estou tendo perda de desempenho de aluno, são dores, ou oportunidades. Oportunidade pode ser, poxa, eu posso incentivar o meu aluno a empreender, eu posso estimular melhor o meu aluno a fazer outro tipo de prática esportiva, enfim, são vários. Primeira coisa, a escola tem que entender quais são os seus desafios de inovação. E por que a gente fala desafio de inovação? Porque tem alguns desafios que você não precisa inovar. Você vai no mercado, traz alguma coisa que está já testada, comprovada, resolve o problema. Beleza. Legal. Vou pegar um exemplo para mim, é quando eu era criança, eu me lembro, não tinha ar-condicionado na sala. Isso prejudicava o aprendizado. Cara, não tem ar-condicionado porque é muito calor, 40 e tantos graus na sala, mais de 50. Cara, põe o ar-condicionado, você resolve. Isso não é inovação, mas resolve o problema. Melhora o desempenho do aluno. Legal. Mas vamos pegar casos de inovação. E aí a tua provocação é muito válida. Santa Catarina especificamente, eu sei que outros estados do Brasil estão desenvolvendo também, vários centros de inovação. Eu tenho uma crítica no modelo catarinense que os nossos centros ainda não são especializados, mas eu acho que eles estão indo nessa direção. Porque a gente precisa ter foco na inovação. Mas enfim, mesmo para os centros não especializados, se a escola tiver clareza dos seus desafios, e lembrando do que o Steve Blank falou, que eu acho que é de uma lucidez tremenda, você pega uma sala dentro de um centro de inovação e começa a promover os seus desafios, mapeia esses desafios, que eu já falei, né, suas dificuldades ou oportunidades, e começa a verificar, primeiro, será que já não tem algo que pode resolver isso? Algo já existe, né? Que esteja pronto ou que possa ser adaptado para essa necessidade? Bom, como é que você vai saber se existe ou não? Tem que frequentar esses espaços, tem que ter uma equipe lá dentro mexendo, né, fazendo, eu brinco, batendo bumbo, movimentando o negócio. Total. Legal. Outras coisas não estão prontas ainda. Tem a oportunidade de desenvolver. Aí o que você faz? Chama a universidade, chama centro de pesquisa, chama empreendedores e empreendedoras, faz maratonas de inovação, os hackathons, tem várias dinâmicas que podem ser aplicadas. Aí, nesses casos onde não tem nada, e você está criando coletivamente com esse centro de pesquisa, com esses pesquisadores, empreendedores e tudo mais, aí provavelmente vai gerar um negócio novo. Aí que vem a tal da spin-off. É uma empresa nova, claro, não vou trazer para dentro de uma escola uma empresa, vai atrapalhar tudo. Legal, cria uma empresa nova para oferecer tecnologia, inovação, metodologia, enfim, qualquer que seja essa inovação para dentro da escola. E se deu certo aqui, cara, oferece para o mundo inteiro. Que é um outro erro do Brasil, tá? Nós somos muito criticados fora, porque, claro, nós somos um país de 200 e tantos milhões de habitantes. Legal, somos grandes. Só que comparado com o mundo que tem 8 bi, somos pequenos. Verdade. E aí, cara, o que a gente vê? Países como a Argentina voando em inovação, porque a Argentina não é tão grande quanto o Brasil. Então, o cara, quando cria um negócio inovador escalável, ou seja, uma startup na Argentina, ele não está mirando a Argentina, está mirando o mundo inteiro. Começar pelos países de língua espanhola e depois inglês, chinês, enfim. Então, o erro global, né? Exatamente. O erro do Brasil é que a gente faz as nossas inovações pensando no Brasil. Sim. A gente tem que pensar o mundo. Isso é uma crítica que a gente, como você falou no começo, a gente foi para Portugal agora há pouco tempo, foi uma crítica que a gente recebeu lá. Que o brasileiro pensa no Brasil, ponto. A gente tem que pensar o mundo, cara. E claro, aí a gente tem problemas, inclusive provocação para as escolas. Ensino de idiomas, cara. A gente falar inglês hoje
Não é ler e entender, é falar. Ler, falar, entender. Né? Isso não é mais vantagem competitiva para o profissional. Isso é obrigação. Quem não fala, não lê, não entende inglês está em desvantagem competitiva. Total. Para mim, vantagem competitiva hoje é falar mandarim. Que é um diferencial. Né? É diferencial, né? Porque muito pouca gente do mundo ocidental fala mandarim ou japonês, enfim, que são idiomas complicados. Agora, pelo menos para nós, né? Para eles que nasceram, complicado é o português. Mas fora isso, então eu digo, para nós, no mínimo espanhol e inglês, cara. Total. Eu passo vergonha, porque esses dias até estava falando com um amigo argentino, a gente rindo, né? Rindo, quase chorando, porque a vergonha argentino, Paraguai e Uruguai não oferecerem português nas escolas e vice-versa, a gente não oferecer espanhol nas nossas. Mas é porque são idiomas parecidos. Pero no mucho, né? A gente tem que cuidar disso, porque no fim do dia isso se traduz não só nas relações melhores entre os países, mas acima de tudo dentro desse campo que a gente está falando de empreendedorismo, isso limita muitos empreendimentos que a gente cria lá e aqui. Não, total. Então, assim, a gente entendendo isso, né, o Centro de Inovações, que elas têm ali um habitat, né, no qual tem várias instituições envolvidas, tanto a universidade, aí tem outros programas como são aceleradoras, incubadoras, e cada um fazendo o seu papel ali, que a escola pode se aproveitar disso para poder se engajar nesse movimento, para eles poderem entender, estar envolto a isso. E quando ele está na fonte da inovação, na fonte da criação, eles podem criar tecnologias para eles e também para o mundo também. Exatamente. No total. E também, eu acho que eles participando de centros de inovações, criando o seu próprio centro de inovação também, ele pode também fomentar isso com os alunos, né? Com Ou certeza. seja, eles vão saber como apoiar o aluno, como saber como estruturar um programa para o aluno, como que eles podem dar visibilidade para o aluno, porque antigamente, né, ainda hoje tem umas escolas focadas muito ali no vestibular, né? Coloca até o aluno no outdoor, mas hoje tem uma mudança que eu acho que é uma tendência muito forte, que é daqui a um tempo começa a colocar assim nos outdoors os alunos que estão empreendendo, que estão inovando na escola, que estão trazendo soluções, que estão sendo reconhecidos em jornais, que saem na TV, porque estão criando inovações para sua comunidade, para sua escola, ou seja, e como que então a escola tem que olhar um pouco mais, nós estamos falando tudo isso aqui, para a escola olhar um pouco mais ali afinco para a inovação, porque é isso que vai ser, eu acho, o diferencial competitivo dela. O quanto de pessoas inovadoras que ela consegue criar ali dentro. Mas se ela não estiver ligada de alguma forma a um centro, para ela poder se enraizar com isso, para transformar isso genuinamente dentro da sua escola. Exato. Isso talvez seja até uma questão cultural do Brasil, tá? O empreendedorismo aqui, do que eu tenho visto, né? A gente que passa dos 40 começa a ter um pouquinho de bagagem. Eu vejo que é um fenômeno de uns 20 anos para cá que o empreendedorismo passou a entrar na pauta da escola. Eu me lembro, quando eu estudei, né, ensino fundamental, né, não se chamava assim na época, né, era primeiro grau, segundo grau, não tinha nada de empreendedorismo, absolutamente. A gente vê isso mais recentemente, essa importância, porque antes a nossa formação era para ir para o mercado de trabalho, ponto. Esse mercado poderia ser um mercado acadêmico, um mercado público ou um mercado privado. A gente não tinha estímulo para empreender, né? E aí, no começo, acompanhando um pouco desses movimentos educacionais, né, também um certo preconceito da própria escola, às vezes, assim, mas empreender... porque o próprio professor, às vezes, não é empreendedor. Porque, vamos de novo, é aquele choque de gerações. Esse professor, essa professora, ele não foi capacitado para empreender e não foi estimulado a empreender. E a gente muitas vezes a visão do empreendedorismo de abrir o próprio negócio. Não é só isso. Tem um intraempreendedorismo também, que é o comportamento empreendedor dentro da empresa onde você trabalha, dentro do órgão público, dentro de uma organização social. Tudo isso é empreendedorismo, ou seja, é criar coisas novas. A inovação tem tudo a ver com empreendedorismo. Eu particularmente gosto mais, inclusive, da expressão empreendedorismo inovador. Porque não tem inovação sem empreendedorismo. Total. Né? O empreendedorismo inovador que a gente precisa desenvolver. E aí, quando a gente começa a tornar a escola um centro de inovação, quando a gente começa a trazer alguns serviços, poxa, vamos para incubar ideias de alunos? Poxa, sensacional. Né? Vamos permitir ao aluno usar o sandbox da escola para testar essas inovações. Enfim, vamos disponibilizar equipamentos. Mas o aluno precisa desenvolver um protótipo de um gabinete, de um equipamento que ele está desenvolvendo lá com Arduino. Sim. Legal, beleza. Bota um Fab Labzinho ali, uma impressora 3D e tudo mais, mas tudo tem que fazer sentido.
E é legal isso, quando Claro, você investe através da necessidade e não você coloca o investimento na frente da necessidade, né? Você cria a necessidade, fala, pô, agora eu estou precisando de Arduino para poder prototipar. Aí você coloca na mão dele isso. É né? isso. E sempre conectado com a necessidade da sociedade. Eu não gosto de falar mercado, porque como tem diferentes vieses, né, da sociedade. Não é simplesmente... porque essa é outra questão. Eu me lembro isso até quando eu era pequeno, depois jovem, né, a gente tinha até alguns projetos, algo parecido com empreendedorismo, mas era muito pautado na minha vontade, ponto final. Ninguém me mostrou assim, cara, que você tem que, como diz tem um amigo nosso, o professor Salomão, é o TBC, tira a bunda da cadeira, né? Levanta e vai pra rua pesquisar, cara, é método científico. Você quer criar uma solução, sei lá, para melhorar a mobilidade da cidade? Com quem que você tem que falar? Com quem usa ônibus, com motorista, né? Enfim, com toda essa turma. Você vai lá, e não é falar com meia dúzia, cara, falar com, cara, uma amostra estatística com precisão são 600 pessoas, cara. E aí a escola fazendo esse papel de conectar essas pessoas para poder ajudar o aluno, ou até mesmo um professor também, né? Então, em vez da escola olhar ali o professor como um funcionário, olhar ele como um intraempreendedor que pode co-criar junto contigo naquela escola para sua escola realmente valorizar ali. E aí tem um ponto, né? Que aí a gente tem que pensar até em mudar as próprias relações de trabalho. Porque essa foi uma provocação que eu fiz um tempo atrás, uma palestra que eu dei para uma associação empresarial aqui do sul do estado. Quando a gente cria essas caixas de areia, esses sandboxes, e a inovação hoje ela é aberta, ou seja, ninguém inova mais sozinho. O Henry Chesbrough, que foi o cara que cunhou o termo, ele criou em 2003, 2011 ele fez uma revisão, uma atualização, ele falou uma coisa para mim que é fundamental. Nenhuma organização hoje, não adianta tão grande, quão esperta, inteligente ela seja, ninguém hoje consegue inovar sozinho. Porque inovação é tão complexo, precisa de tanta criatividade, tanta diversidade, que você sozinho não vai conseguir cumprir isso. Teu risco aumenta muito e a tua velocidade diminui também. Então, você precisa se abrir. Cocriação, né? Cooperar, trabalhar em conjunto. Isso é fundamental para inovar hoje. Porra, legal. Uma vez, então, que você fez uma dinâmica para trabalhar isso, digamos que o teu professor da tua escola seja um desses agentes inovadores. E cria-se uma inovação que pode gerar uma spin-off. Eu pergunto para a escola, porque foi a pergunta que eu fiz lá para as indústrias. Você está disposto a ser sócio do seu funcionário? Olha só. A escola será que está disposta a ser sócia de um colaborador? Exatamente. Porque... E claro, aí tem algumas questões trabalhistas, aí tem que trabalhar com os especialistas na área, porque, muito bem, digamos que esse professor está desenvolvendo alguma coisa que não é da aula. Ele está empreendendo com a escola. Sim. Ele está investindo o seu próprio tempo para ele, porque a escola está abrindo a possibilidade de um novo empreendimento. Isso não é a relação de trabalho tradicional. Tem que deixar algumas linhas muito claras para isso depois não se tornar um passivo trabalhista também, tá? Total. Então tem várias oportunidades de inovar, por exemplo, até para advocacia, veja só. Você criar determinados métodos que deem uma blindagem para a organização quando trabalha em seus laboratórios de inovação aberta com seus próprios funcionários. Inclusive, eu tenho visto assim, algumas escolas, o professor que se destaca, muitas vezes, a escola vai cortando ele, né? Porque ele não quer que ele se destaque tanto ali, está trazendo uma inovação. O que acontece? Esse professor sai dali, vai inovar fora e vai colocar soluções em outros lugares, outras escolas. Né? Cara, enfim, tem tanta coisa que dá para fazer, mas o fato é que a gente também precisa ter gestores de entidades educacionais que tenham essa visão. Total, mentalidade. Mentalidade. Eu já passei, vou citar nomes, obviamente, mas algumas instituições de ensino superior privadas que os executivos nunca botaram o pé em sala de aula como professor. Óbvio que vão tomar decisões equivocadas. É óbvio, não tem experiência mínima. E outra, não conversa com quem está na sala de aula e não conversa com o aluno. Então, novamente, é método científico, cara. Não é porque é bonito, porque é bacana, porque está em livro. Não, é porque funciona. Total. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente se depara muito também, a escola às vezes subestima o aluno, né? Porque, Sim. Por exemplo, nós conseguimos colocar, teve um exemplo lá em Cuiabá, alunos do 6º ano participando da Startup Week de Cuiabá,
e eles foram premiados, competindo com universitários, competindo com gente que já estava trabalhando, e foram premiados na Startup de lá. Né? Aluno do 6º ano, criançada. Ou seja, a gente tanto subestima. Então, o seu aluno que está na escola, o seu aluno que está ali, o seu educador, eles podem criar soluções incríveis, né? Não somente para a comunidade, para a escola, mas criando ali para a sociedade mesmo. Né? E colocar o foco nele e a escola ser esse conector. O que ele precisa? Ele precisa de um kit de Arduino? Pô, traz um kit de esse cara. Claro. Ele está precisando de falar com um professor universitário. Traga um universitário ali para a escola para poder trocar esse papo ali com ele, né? Exato. Então, para a gente poder avançar, Marcos, aqui, papo maravilhoso sobre inovação, sobre educação. A gente falou um pouco sobre ecossistema, sobre o centro de inovação. Como que a gente faz isso, né, na escola, como que a escola pode fazer. Tanto ela pode empreender, pode criar uma spin-off e se conectar com o centro de inovações, como também pode fomentar isso dentro da escola ali. Né? Então, uma coisa que eu também queria trazer, por que de tudo isso? Né? Por que a gente está fazendo tudo isso, investimento, inovação, trazendo essas provocações? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o futuro do trabalho, né? Que nem é futuro mais, é um presente, né? É um presente. Hoje, empresas, eu estava vendo aqui um post de um desenvolvedor, que é um cara que programa, faz programação de sistema e tal. A empresa dele é de São Paulo. Ele estava recebendo em casa, ele mora no Paraná, recebendo em casa um kit com um computador de última geração, com a mochilinha da empresa, com o kit da empresa, para trabalhar na casa dele e a empresa lá em São Paulo. Então, hoje, nós estamos numa nova realidade que esses alunos vão para essa realidade, né? Sem dúvida. A grande questão é a escola, tudo bem, tem que passar os conteúdos básicos, óbvio, mas, acima de tudo, tem que ensinar o aluno a aprender sozinho. Eu me lembro que eu não fui estimulado a isso quando eu era criança. A aula, de novo, método medieval, aquela figura de 1500 e pouco replicada hoje. O professor fala, os alunos ouvem, quase dormindo, um monte de zumbi ali. Não, vamos e venhamos. E eu me lembro da diferença. É um sentimento, porque a gente não tem uma memória tão viva, mas eu me lembro de como era a aula na época do jardinzinho ali, quando entra no primeiro ano. Foi um choque para mim, porque eu gostava de ir para a escola em determinado momento, e em determinado momento virou obrigação. Porque era um ensino, eu me lembro de eu aprender brincando no jardinzinho, e depois eu passo a aprender como um adultinho. Né? Porque eu tinha que ficar ali quieto, dando cabeçada, eu não entendia muita coisa. Eu sempre fui um bom aluno também, não tem problema. Mas eu me lembro desse choque, esse sentimento de que de uma hora para outra, simplesmente uma coisa que era legal, e eu aprendia com isso, afinal de contas, né? A gente chegou pré-alfabetizado, tudo mais, os jardins fazem um excelente trabalho, e simplesmente de uma hora para outra se corta isso. Poxa, são crianças, cara. Chegando ali até, tudo bem que a gente tem adultizado nossas crianças, mas ali chegando até uns 10, 11 anos ainda, criança, pré-adolescente, ele tem que ser lúdico, tem que ser divertido. Total. O problema é que a gente coloca adultos que não... Claro, isso não é regra geral, né, pessoal? Mas a gente precisa ter a instituição, ver como é que a gente entende esse perfil de aluno, que é um perfil de muitas mudanças, inclusive, né? Poxa, você tem criança que entra ali no primeiro ano, vira pré-adolescente, sai um pré-adulto ali, né? É muita mudança, inclusive, né, hormonal, de identidade, tudo mais. É um momento muito complexo da vida desses estudantes. Poxa, é uma baita oportunidade da escola se aproximar deles. Total. Inclusive, quando eu pergunto assim para educadores, para colegas, assim, qual que é a sua lembrança da escola, né? Aí, normalmente, uma lembrança da escola, na infância e tal, é uma experiência. Né? Então, assim, olha só, o que deixa marcado na vida da pessoa é a experiência. Claro. Então, assim, eu até provoco nossos educadores, falo assim, olha, que cada aula seja uma experiência diferente. Sim, uma experiência de aprendizado. Não que você tem que sair da escola, não, mas criar experiências ali com o aluno, né? A experiência envolve ali, talvez uma atividade, talvez uma curiosidade, talvez uma... Hoje, por exemplo, nós temos youtubers, né, que falam sobre curiosidade, que dão milhões de views, que engajam o aluno ali sobre a curiosidade e tal, né? Então, talvez provocar o educador também a criar essas experiências. Uma das experiências que eu mais gostei assim, na escola, que me marcou, que até conectou com o meu DNA, que eu falo que o meu DNA é um pouco altruísta, e a gente fez uma competição, que foi a minha primeira experiência de gamificação, que era assim, qual a sala de aula que ia trazer mais alimento para poder ajudar a instituição tal. Então, aquela experiência que eu falo que é uma experiência de impacto social, vamos dizer assim, né? Ninguém ganhava nada, mas o fato de você competir contra a sala de quem trazia mais alimento, você provocava essa semana que iam fazer isso. Aí você incomodava seu pai, incomodava sua mãe para trazer alimento. Ou seja, era uma experiência, né? Para poder ajudar e aplicar ali um... E esse tipo de coisa muitas vezes se desperdiçam oportunidades. Olha quanta coisa legal dá para fazer com uma experiência dessa em termos de
português, de redação, de matemática, de lógica. Cara, muita coisa. Até se bobear, dependendo do produto, até biologia, que dá para fazer muita coisa. O fato é que isso dá um trabalho danado também, né? É verdade. Dá um trabalho danado. E aí, claro, novamente, qual é o processo padrão hoje? É o processo normal de ensino-aprendizado que está sendo desenvolvido já há muito tempo. Como é que você incorpora essas novas práticas, driblando a resistência à mudança desse tipo de processo que está estruturado? Total. Perfeito. Eu acho que também envolve aquela questão que você trouxe, né, de experimentar, fazer pequenos experimentos ali para ver se funciona, se vai dar certo, se vai evoluir. Então, acho também para a gente poder então fechar esse papo, então, Marcos, que foi maravilhoso. Eu queria que você deixasse aí pelo menos as 3 ações que a escola, um gestor, um educador possa tomar hoje, que ela possa ter um pingo pelo menos de inovação ali, que ela possa tentar já inovar ali uma ação ou uma atitude que ela possa tomar. Bom, eu acho que a primeira coisa é levantar os seus desafios de inovação, fazendo com que o próprio aluno e os professores participem desse processo. Primeira coisa. De novo, o que são os desafios de inovação? São as suas dores, aquilo que, prejudica a qualidade e tudo mais, e as oportunidades de melhoria. Bom, e claro, você olha para o mercado. Tem alguma coisa no mercado que já soluciona isso? Beleza, não tem. Vamos desenvolver. E aí, você fazer o teste e a validação disso no ambiente apartado, que é a segunda coisa. Crie uma estrutura apartada, não alienando sua equipe. Então, você oportuniza os teus professores empreendedores que participem desse ambiente, oportunize os seus alunos que participem desse ambiente e, claro, faça uma integração com o seu ecossistema de inovação. E participe de um centro de inovação, traga centros de pesquisa, universidades e tudo mais para construir coletivamente soluções para isso, ou até mesmo validar coletivamente essas soluções. Inclusive, isso é tão maravilhoso porque se a escola quer formar cientista, ele tem que levar cientista para dentro da escola. Claro, pô. Quer formar empreendedor? Leve empreendedor dentro da escola. Isso. E estimule tudo isso. E aí, a terceira coisa, quem sabe, é exatamente fazer essa incorporação dentro do ambiente e medir se está dando certo, se não está dando certo, corrigir rumo e tudo mais. Para mim, a leitura básica, mesmo quem não vá fazer empreendedorismo, é a startup enxuta. Sim. É a Lean Startup. A Lean Startup é a grande literatura porque ela prega exatamente esse método incremental para você levar a inovação e começar a fazê-la acontecer. Total, ou seja, uma escola tem que ter pelo menos ali um head de inovação, a pessoa que vai estar pensando em inovação para a escola, pesquisando sobre isso, pesquisando sobre novos centros, porque investir nessa pessoa, né, se a escola não tem uma pessoa específica para isso, mas investir em uma pessoa que vai estar atenta com inovação, buscando inovação, e ela vai poder trazer esse DNA para a escola e replicar e começar a criar inovação realmente como um DNA da escola ali. Porque isso, por mais que seja uma boa prática deixar separado, ele não pode ser dissociado da escola. Sim. É porque isso é estratégia. Né? Isso é uma estratégia assim, a gente sabe que se deixar dentro junto, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então a gente faz separado, trabalha o processo referência. Hoje a gente tem vários casos de sucesso. E aí depois, aquilo que deu certo dentro desse processo de referência, você incorpora no dia a dia. E aí lembrando, se é simplesmente pegar alguma coisa do mercado que seja mais novo, validou, testou, traz para dentro, beleza. Se é uma coisa que não existe no mercado e eu estou desenvolvendo, crio a tal spin-off, obviamente vou consumir isso dentro da minha escola, mas depois vou escalar. Aí tem oportunidade para todo mundo. Né? Como eu falei, aí tem que mudar um monte de dinâmicas, tem que o estímulo do empreendedorismo, de todo mundo, de alunos e professores, integrar também com os alunos desafios de entidades que estão fora da escola, de empresas, da prefeitura, da área pública, das organizações sociais, transformar esse laboratório também num hub de inovação aberta. Né? Os trabalhos de conclusão de curso, tudo bem, isso é muito mais para a universidade, mas nada impede de fazer trabalhos transversais para os alunos, né, das escolas, em base, como a gente está falando, desafios reais. Essa é a oportunidade de integrar. Inclusive, empresas podem patrocinar esse tipo de iniciativa. Enfim, cara, o céu é o limite. Tem que ter muita criatividade para trabalhar isso. A gente tem referências, né? Tem muita escola. Eu falando rapidamente da missão de Portugal, que o Sebrae aqui de Santa Catarina me encomendou,
Eu fiz uma agenda toda dos líderes dos ecossistemas aqui, e o que mais me chamou a atenção foram as universidades que a gente visitou lá. E claro, nada impede que se uma universidade fez, uma escola possa fazer, guardadas as devidas proporções. A nova SBE School of Business and Economics, hoje é considerada a 15ª melhor escola do mundo de negócios pelo ranking do Financial Times. Uma coisa que me chamou a atenção, eles têm um hub de inovação lá dentro da universidade, e o que eles fazem é isso. Empresas vêm para cá, lançam seus desafios para os alunos trabalharem. Legal, demais, né? E a escola pode fazer isso. Claro. Às vezes pode até pegar os pais que têm empreendedores, empresários, isso. Né? Pai, traz os seus problemas aqui e nós vamos desafiar esses alunos a resolver esse problema com a criatividade dele, com a tecnologia que tem à disposição ali. Ou seja, realmente se transformar num hub de inovação. Exato. Quanto aprendizado isso não proporciona para o aluno de uma forma divertida. De novo, matemática, lógica, redação, tecnologias, com S, né? Várias outras, até dependendo do ramo, até biologia, química, sim. Por que não? Total. Então, tudo isso, a gente cria aí uma grade multidisciplinar e mais divertida, cara. Porque empreendedorismo, claro, depois que a gente fica adulto e fica sério, tem um lado divertido, tem um lado que não é tão divertido, mas faz parte, é vida de adulto, né? Verdade. Mas vamos deixar essa experiência de aprendizado ser mais divertida para essa turma também. Nossa, essa foi a mensagem perfeita, muito show. O resumo que eu trouxe um pouco disso, acho que cada um teve seus insights aqui também, mas um dos insights que eu tive nessa conversa foi que a inovação é criar e não comprar. Tomar cuidado com o teatro da inovação, de comprar as coisas para poder fazer só um teatro que tem inovação e realmente não tem a inovação de fato, não tem essa provocação de fato. E também, em vez de comprar as tecnologias para fomentar, você fomenta e depois você compra a tecnologia para o aluno que vai precisar usar daquilo de fato, né? Você vai comprar uma impressora 3D, mas compra a impressora 3D depois que você fomentar isso na escola. Isso. E aí o aluno precisou prototipar, precisa de uma impressora 3D, aí você compra. Exatamente. Você coloca na mão dele a ferramenta que ele precisa, né? E não, ou seja, para ter um centro de inovação, você não precisa ter tecnologia. Você precisa ter o foco nas pessoas, em saber, em fomentar isso, em criação, ver os problemas, como você falou, levantar esses problemas da escola, levantar os problemas talvez da comunidade e trazer ele para a escola e resolver e aproveitar essas experiências para poder ensinar aquilo que já está na grade curricular. Ou seja, a gente não quer reinventar a grade, a gente quer que você pegue experiências novas, né? E para poder explicar aquela grade curricular, para fazer sentido para ele, para não que seja só, aprenda isso porque você tem que aprender, né? Mas aprenda isso porque você tem que resolver um problema real que existe e esse problema vai impactar, que se você resolver vai impactar muitas pessoas. Então, Márcio, queria agradecer demais esse papo contigo aqui, que foi enriquecedor tanto para mim quanto, acredito, para os nossos gestores, para os nossos educadores, de poder fomentar essas ideias de inovação, né? Trazer isso que ainda é algo novo para as escolas, né? Então, a gente está apresentando isso, está mostrando esse caminho e a gente está ajudando elas nesse caminho, a caminho da inovação, de criar, de ser um hub de inovação, ser um centro aberto, não somente ser um celeiro fechado, mas um centro aberto para a comunidade, ele para toda a sociedade. Então, queria agradecer demais o seu tempo, esse papo aqui. E tamo junto, amigo. Tá, joia, Saulo. Obrigado. Bom, espero que tenha ajudado a trazer mais perguntas do que respostas. Essa ideia desse papo, né? Inovação é muito legal por causa disso. Ela nos dá alguns caminhos, mas não nos dá as respostas fáceis. É a gente que tem que trilhar o caminho e buscar essas respostas, o que eu acho que é a parte mais legal disso tudo. Enfim, estou sempre à disposição. Quero desejar muito sucesso para ti, para o teu empreendimento e para os nossos educadores também. Um abraço. Combinado. Até mais, pessoal. Abraço.